Boa noite a todos que aqui se encontram. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos dar início à nossa reunião com a página de leitura do nosso irmão Edivaldo. Em seguida, eu farei a prece e depois o nosso irmão Edson trará a página do Evangelho da noite de hoje. Vamos prestar bastante atenção na página de abertura. Uma boa noite para vocês aqui presentes e uma boa noite para você que está nos acompanhando através do YouTube, do nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos todos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos nesta reunião de estudo e de trabalho. Vamos acompanhar a página de preparação do livro Fonte Viva, a psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 128. Não rejeites a confiança. Não rejeitereis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Paulo está em Hebreus 10:35. Não lances fora a confiança que te alimenta o coração. Muitas vezes, o progresso aparente dos ímpios desencoraja o fervor das almas tíbias. A virtude vacilante recua ante o vício que parece vitorioso. Confrange-se o crente frágil perante o malfeitor que se destaca ao meu lado de louros. Todavia, se aceitamos Jesus por nosso divino mestre, é preciso receber o mundo por nosso educandário. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. Todos os séculos tiveram soberanos dominadores. Muitos se erigiram em pedestais de ouro e poder, ao preço do sangue e das lágrimas dos seus contemporâneos. Muitos ganharam batalhas de ódio, outros monopolizaram o pão. Alguns comandaram a vida política, outros adquiriram o temor popular. Entretanto, passaram todos. Por prêmio terrestre, as laboriosas empresas a que se consagraram receberam apenas o sepulcro faustoso em que sobressaem na casa fria da morte. Não rejeites a fé, porque a passagem educativa pela terra te impõe a visão aflitivos quadros no jogo das convenções humanas. Lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. Por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiveres, seja generoso, otimista e diligente no bem. A carne é apenas tua veste. Luta e aprimora-te, trabalha e realiza com Cristo e aguarda confiante o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera, sempre justiceira, amanhã. Graças a Deus. Graças a Deus, unimos nossos pensamentos, trazendo Jesus para bem pertinho de nós, para te agradecer, Divino Mestre, por mais esse encontro contigo, por mais esta oportunidade em que o Senhor nos permite nos reunirmos em Teu nome para aprendermos um pouquinho mais sobre as leis de Deus através do Teu Evangelho e desta reunião. Rogamos a Ti, Senhor, que fique conosco no decorrer de todo esse encontro, mas rogamos também, Senhor, que essas bênçãos, essa luz, esse amor, esse bálsamo que nos rodeia, que está presente em nossa sala, em nosso salão, possa se estender, Senhor, a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. Que alcance, Senhor, cada coração aflito, que console cada coração sobrecarregado.
Que teus missionários da luz, Senhor, alcancem esses amigos. Mas também queremos te rogar que essas vibrações cheguem aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos, às casas de recuperação, às penitenciárias, nas ruas, Senhor. Enfim, onde houver um irmão, que ele possa ser socorrido com o teu amor e a tua luz. E assim, Senhor, envolvidos nessas vibrações, te pedimos a permissão para iniciarmos a reunião de fluidoterapia da noite de hoje, te dando graças por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que do Senhor recebemos hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos ouvir agora o nosso irmão Edson com a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos. Vamos lá então, gente. Vamos dar então continuidade ao estudo do capítulo 19, ou 13, melhor dizendo. Não saiba a vossa mão esquerda que dá a direita. Que na verdade, vocês estão acompanhando, fala sobre o verdadeiro bem, né? Bem, a prática do bem desinteressado que Jesus nos ensinou, sem ostentação e sem saber a quem. Nós estamos aí mais ou menos mais 2 semanas, pelo que eu vi, refletindo sobre a beneficência, à luz das instruções de alguns espíritos. Então, só para a gente dar um resumo do que foi falado ainda sobre esse tema, a gente botou aqui primeiro Adolfo, bispo de Argel, dentro de uma psicografia emocionada e exaltada com eficiência, e a caridade, dizendo, abre aspas, é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Semana passada a gente viu o testemunho do Vicente de Paulo. Deve estar no canal do YouTube, deve estar sendo oferecido hoje, né, o vídeo, né? Assim, Vicente de Paulo, né? Inclusive, é o patrono de nossa evangelização infantil, assim como Adolfo, né, lembra o bem-estar que advém para aqueles que exercitam a beneficência, que se confunde com a caridade. Segundo ele, abre aspas também, a eterna âncora de salvação, a mais pura emanação do próprio Criador, é a sua própria virtude dada por ele à criatura. Só para a gente, umas pequenas pinceladas, umas pérolas dos 2 espíritos de escola que foram citados nas últimas reuniões. E hoje nós vamos continuar refletindo sobre a beneficência, mas agora sobre a ótica de outro espírito que, através de 2 de suas mensagens, psicografadas em Lyon, em 1861, trouxe o seu parecer, né, a sua visão da beneficência. Trata-se de caritas, né, que se acredita que no passado, na verdade, uma jovem se chamaria Irene, e ela teria sido martirizada em Roma no ano de 305. Né? Seguidora de Jesus, e nessa época aí, todos os seguidores de Cristo eram perseguidos, né? Lá quando ainda tínhamos o imperador Diocleciano. E Kardec também, na Revista Espírita de 1862, ele dá a entender que seria Santa Irene, ou Irina, que é uma santa da Igreja Grega. Sim, ela também, outra coisa que deve chamar, né, que deve tocar um sininho na cabeça de vocês aí em relação a gente fala de Caritas, né, é sobre a famosa prece de Caritas, né, que alguns devem conhecer, é muito conhecida no meio espírita, né, e é muito linda. Né. É também, né, se acredita que também seja o mesmo espírito.
Isso é só para a gente contextualizar, né, quem é o autor dessas palavras que nós vamos analisar. Na primeira mensagem de Cáritas, que é o item 13 desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Cáritas faz uma coisa muito interessante. Ela personifica a caridade, como se essa virtude passasse a conversar conosco, né, sobre a necessidade dela ser exercitada. E aí assim ela se expressa. Eu prefiro ler, porque realmente é uma leitura muito interessante. Chamo-me caridade. Sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Fiz nesta manhã meu passeio habitual e com o coração magoado venho dizer-vos: ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, e quanto tendes de fazer para secá-las todas. Inutilmente tentei consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bondosos que velam por vós, que não vos abandonarão. Paciência, Deus existe, e vós sois as suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para mim os seus grandes olhos assustados. Eu lia em seus pobres semblantes que corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se as minhas palavras lhes tranquilizavam um pouco o coração, não lhes saciavam o estômago. Então eu repetia: coragem, coragem. E uma pobre mãe muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e ergueu-a no espaço vazio, como para me rogar que protegesse aquele pobre pequeno ser que só encontrava num seio estéril alimento insuficiente. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e logo sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade, e envergonhados de sua miséria, não se atrevendo, eles, que jamais mendigaram, a implorar a piedade dos pacientes. Coração empolgado de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou para toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Eis porque venho até vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo há infelizes cuja cesta está sem pão, a lareira sem fogo, o leito sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo a iniciativa aos vossos corações. Pois se eu vos ditasse a linha de conduta, não teríeis o mérito de vossas boas ações. Eu vos digo somente: sou a caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou, e muito. Eu vos convido para um grande festim e ofereço a árvore em que vós todos podereis saciar-vos. Vede como ela é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, tomais todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que lhes arrancardes, porei todas as boas ações que fizeres, e levarei a árvore a Deus, para que ele a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Nos lembrando que existe uma grande diferença entre esmola e caridade. A esmola, abrindo aspas aqui ao que ela diz, é algumas vezes útil, porque dá o alívio, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá, quanto para o que a recebe. A caridade, ao contrário, liga
conecta o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. É exatamente o tema do título do nosso capítulo. É a caridade que é capaz de exercer a beneficência, muitas vezes disfarçada de tal modo que muitas vezes o beneficiário não percebe que está sendo, vamos dizer assim, objeto de um benefício, mas talvez de um compartilhamento ou de uma amizade. Há tantas maneiras do bom, do bom da pessoa, da boa caridade, se disfarçar, como usa o termo que ela. E daí ela também nos ensina que, além da caridade material, existem várias maneiras de praticar a verdadeira caridade em nosso cotidiano, onde quer que nós estejamos perante os nossos parentes, nossos amigos e até adversários. Diz ela assim, citando algumas maneiras, por exemplo, sendo indulgentes uns para com os outros, é aquela compreensão da limitação da outra pessoa em qualquer situação que esteja, perdoando-se mutuamente suas fraquezas. É interessante a gente falar assim, perdoando mutuamente suas fraquezas, Porque ela poderia dizer erros, não poderia? Perdoando-se mutuamente seus erros. Ela fala suas fraquezas. Isso é muito relevante, porque é uma grande diferença a gente falar sobre erro e fraqueza. Porque quando você entende aquilo como uma fraqueza, você compreende que há uma limitação. E não é necessariamente algo que esteja associado a uma má fé, ou talvez até uma má intenção. Muitas vezes as pessoas reagem de uma maneira violenta, seja verbalmente, seja fisicamente mesmo, mas na verdade ela ou é uma pessoa doente, ou é uma pessoa que está gritando intimamente sua dor. Então é uma fraqueza. E aí, é como se fosse você substituindo o erro pela fraqueza, nós estamos inserindo um processo de compreensão daquela situação. Até mesmo porque nós compreendemos em nós mesmos, sabemos das nossas fraquezas e compreendemos a dificuldade que nós temos em lidar com elas, de vencê-las. Então, a gente estender isso para o outro, significa também que nós, por isso que ela fala mutuamente, cuidando também de não ferir o amor próprio de ninguém. Gente, quanto possível, apesar que o amor próprio em si significa uma expressão do orgulho, é preciso que aquele que lida com o outro cuide de não ferir esse amor próprio do outro. Ela também se dirige aos espíritas, acrescentando que também a caridade é uma maneira de agir em relação aos que não pensam como nós. Por exemplo, induzindo os menos esclarecidos a crer sem os chocar, sem afrontar as suas convicções, mas levando-os amigavelmente às reuniões onde eles poderão ouvir-nos e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá penetrar os seus corações. Isso também é caridade, a maneira com que nós lidamos com aqueles que doutrinariamente pensam diferente de nós. E sobre a caridade diante das pessoas muito pobres, ela oferece um exemplo esclarecedor, que eu também vou tomar a liberdade de ler para vocês. Diz ela assim, agora cartas, Eu vejo muitas vezes na semana uma reunião de damas de todas as idades,
Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Trabalham rápidas, bem rápidas. Os dedos são ágeis. Vede também como os rostos delas estão radiantes e como seus corações batem em uníssono. Mas qual é o seu objetivo? É que elas vêm se aproximar o inverno, que será rude para as famílias pobres. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que neste inverno sofrerão frio e fome. Mas tende paciência, pobres mulheres. Deus inspirou a outras mais afortunadas que vós. Elas se reuniram e confeccionam roupinhas. Depois, num destes dias, quando a neve tiver coberto a terra, e murmurares, dizendo: Deus não é justo, pois é esta a expressão comum dos vossos períodos de sofrimento, então vereis aparecer um dos enviados dessas boas trabalhadoras que se constituirão em operárias dos pobres. Sim, era para vós que elas trabalhavam assim. Os vossos murmúrios se transformarão em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Como todas essas trabalhadoras necessitam de encorajamento, eu vejo as comunicações dos bons espíritos lhes chegarem de todas as partes. Os homens que participam dessa sociedade oferecem também o seu concurso, fazendo uma dessas leituras que tanto agradam. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas obreiras laboriosas uma boa clientela, que as pagará em moeda sonante de bênçãos, a única moeda que circula no céu, assegurando-lhes ainda, sem medo de nos arriscarmos, que essa moeda não lhes faltará. Um pequeno exemplo, uma pequena historinha de Cáritas. Você vê que ela tem esse, diferente dos outros irmãos que falam numa área mais narrativa, ela coloca essas historinhas, personificou a caridade, de forma a tornar mais absorvível, talvez, os ensinamentos. Mas a verdade é que essa pequena historinha é das trabalhadoras, que a princípio possuem recursos, ela quis ensinar que pode-se fazer a caridade, sem necessariamente simplesmente se utilizar do dinheiro, você pode utilizar do trabalho, da sua. E isso foi feito de uma maneira proativa, vejam, elas estão fazendo isso antes de que aconteça, porque elas esperavam o inverno. Aqui também a gente vê a necessidade dessas pessoas ajudar, mas ao mesmo tempo o potencial dessas pessoas também se definirem com sua situação, muitas vezes se revoltarem. E aqui também nós vemos que ela apresenta a recompensa natural que essas pessoas que trabalham vão receber, inclusive da própria Cáritas, como aqui protetora, parece ela ser, visualizando de fora tudo isso, e aí uma série de ensinamentos estão dentro desse contexto. Então é isso. Quando a gente analisa como um todo, eu acredito que essa será. Não, ainda teremos mais alguns. Ainda teremos um espírito protetor e o espírito João, falando ainda sobre a beneficência, para vocês verem a importância que essa virtude tem dentro desse contexto. Então, Cáritas, na verdade, como disse, nada muito diferente, tanto de Adolfo quanto de Vicente de Paulo, do ponto de vista da importância dessa virtude, das recompensas que ela leva para aqueles que a praticam, mas a gente, cada um apresenta ela de uma forma que vai ser mais didática, ou talvez vai ser absorvido melhor por um ou outro companheiro dela aqui presente. O fato é que
E é por isso que a nossa doutrina tem como lema, fora da caridade não há salvação. Tudo, como a própria Caritas fala aqui, passa por isso. Como eu ainda tenho 2 minutinhos, eu vou aproveitar. Todos conhecem a tese de Caritas? Então eu vou, para aqueles que não conhecem, eu vou ler como um fechamento. Tá? Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquelas que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem, que assim seja. Graças a Deus. Gratidão, Senhor, por mais esses momentos que passaram tão rápidos, mas que foi de fundamental importância para todos nós. Mais uma vez, chamando a atenção da importância da caridade. Que possamos nós, Senhor, ter ouvidos de ouvir esse chamado e buscar dentro das nossas possibilidades a prática da caridade. Que o Senhor nos ajude mais e mais. E que essas vibrações, Senhor, que nos rodearem o tempo todo, esses bálsamos, essas energias, que recaíram sobre nós, nos fortaleça, nos ajude a despertar esses sentimentos mais profundos em nós, para que possamos, Senhor, colocar em prática essa caridade, todo esse amor, para que um dia possamos ser reconhecidos como teus discípulos. Gratidão, Senhor. Rogamos a Ti que fique conosco nessa segunda parte da nossa reunião, onde os nossos irmãos médiuns passistas farão parte desse trabalho mais adiante, distribuindo também
junto a Ti essas energias, dando-nos a certeza de sair daqui melhores do que aqui chegamos. E assim, Senhor, envolvidos nessas vibrações, te pedimos a permissão para encerrarmos a primeira parte da nossa reunião. Que assim seja. Graças a Deus. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do